Olá, o Gazeteiro está com o publicitário, o jornalista Mário Milani, pessoa mais que conhecida no Paraná. Conhece todo mundo no Brasil inteiro e é também conhecido por todo mundo. Mário Milani, que bom você estar conosco aqui no nosso blog, o Gazeteiro. Eu estou armando essa conversa com você para repercutir, Mário, para as pessoas que ainda não sabem um pouco, quem é o Mário Milani, o publicitário, o jornalista, o que você já realizou de trabalho que a pessoa possa identificar e saber e conhecer o Mário Milani melhor? Assim, muito obrigado, Zé, pelo convite, José. Então, eu comecei muito cedo no jornalismo, né? Comecei com 15 anos no jornal da minha cidade, no jornal de Loanda, no noroeste do Paraná. E desde os 15 anos eu ingressei no jornal e ali comecei fazendo futebol, esportes e também fazia uma coluna de filosofia. Era um negócio meio estranho, né? Eu escrevia sobre futebol e sobre filosofia. Mas quase ninguém sabe dessa história. E também nesse período, eu também comecei a militar, já militava no colégio, no Centro Cívico. Tive uma militância já estudantil nessa época, já quando eu estava me formando no primeiro grau, e na época do Centro Cívico. Então a gente fez chapas, disputava e tal, e eu participei sempre de eleição, né? Desde a primeira pós-ditadura militar, desde 82 foi a primeira eleição. Eu sou marqueteiro, me chamam marqueteiro da aldeia. Sim. A minha carreira, nesse sentido, foi uma carreira de sucesso, porque eu elegi vários deputados, vários vereadores, ajudei a eleger prefeitos, ajudei a eleger governadores e ajudei a eleger presidentes da República, né? No caso, duas vezes. E para que as pessoas identifiquem bem quem é o Mário Milani, que muitas pessoas não sabem. O L do Lula, quem criou foi o Mário Milani. Como é que foi? O gestual, né? Eu estou trabalhando, eu fiz uma tese sobre isso, não foi uma coisa de graça, né? Mesmo o pessoal da época que estava envolvido, o pessoal não tinha noção do que era essa ideia. Então, foi uma ideia, primeiro, o seguinte: como fazer propaganda custo zero. A primeira recorte, né, que eu fiz, falando em acadêmicos, né? O primeiro recorte que eu fiz, assim, como fazer propaganda a custo zero. E eu pensei o seguinte, que nós poderíamos usar o gestual como uma propaganda política, né? E uma campanha silenciosa. Então, eu acabei formatando uns textos, umas teses, indo aos grandes caras do gestual, aos caras que estudaram o não verbal, o próprio cara do Hitler lá, né? O Império Romano que fazia o gestual que o Hitler copiou. Então, o gesto humano, ele vem, né, desde a sua essência da criação humana mesmo, né? A primeira coisa que o humano fez antes de falar foi fazer gestos. E eu até conto na história que eu estou escrevendo de que o primeiro gesto mesmo foi quando o homem enfrentou um perigo, né? Ele fez um gesto, quando ele foi se encontrar com outro animal, ele fez um gesto da sua força, né, para enfrentá-lo. Então ele já fez um gesto animalesco também, né, de não medo, né? São várias coisas que envolvem esse mundo do gestual. Eu acabei escrevendo, estou terminando um livro, né, sobre a voz do gesto, e esse livro ele conta um pouco da história da humanidade, dos seres humanos, né, com todos os seus gestuais, todas as suas formas de comunicação, sem falar nada, e até chegarmos a um ponto que hoje, né, a própria comunicação online, a nossa comunicação ainda era cheia de gestos, né? Ela é totalmente cheia de gestos. E na campanha, né, voltando na questão da campanha de 89 com o presidente Lula, eu fiz uma tese e levei para o encontro nacional do partido e lá apresentei. E, em seguida, eu fiz várias ações solitárias.
o que pegou mesmo o gestual foi quando eu fiz um manual de pichação e distribuí esse manual para todos os diretórios do Brasil, os diretórios, as coordenações de campanha. E era um manual que ensinava a fazer a pichação do L em muros, no chão, e tinha uma matriz, né? Essa matriz ia junto. Tinha uma matriz pequena com tipo essa de fotolito, né? Do raio-x, essa de raio-x, e tinha uma outra de um tapete enorme que você fazia no asfalto, enorme, né? E tinha uma outra, mais outras duas de carpê, tamanho que você fazia nos muros, pequenas. A ideia, no início da pichação, né, que eu chamei de pichação, mas era um grafismo, né, um grafite, ela era em duas etapas, era um teaser, né, chamado na propaganda. Esse teaser, primeira etapa, só fazia o L nos locais, que ninguém sabia o que era, e depois de uns 30 dias colocamos o resto, Lula, né, completou com Lula. E isso foi uma certa estratégia também, porque se você fosse pichar diretamente o nome dele, já tinha uma rejeição. Então, a ideia também era fazer uma coisa bem feita, não borrada, como se fazia antigamente. Como os estudantes, nós fazíamos, né, abaixo da ditadura, aquele negócio borrado. E esse L até hoje está aí, né? Ele é uma patente minha, né? Muita gente não sabe disso também, mas ela é uma patente que eu tenho uma patente no NPI registrada, ela é uma patente minha, não o gesto, né? Porque o gesto você não tem como patentear, mas qualquer sinal gráfico que estiver com isso daqui é meu. Perfeito. Entendeu? Não pode ser usado. Não pode ser usado. Milani, eu acompanho o teu trabalho de algum tempo atrás, né? É verdade. Nós somos irmãos, né? E o Milani morou na minha cidade, Cambé. O pai eu nasci dele... em Cambé, né? Eu nasci em Cambé. Eu nasci em Cambé, e para quem não sabe, nós nascemos no mesmo mês, no mesmo ano e acho que no mesmo dia. Quase no mesmo dia. Foi março de 56, né? E eu, 7 de março de 56. Eu 1º de março. Então você é um pouquinho mais velho que eu. Viu, José Roberto? Só deixa eu continuar, então. Você perguntou para mim a minha trajetória, eu comecei e acabei desviando. Certo. Então, eu comecei no jornalismo com 15 anos, depois eu fui para a universidade, mas eu sou contador, muita gente também não sabe, meus amigos, eu sou contador formado. Eu tinha um escritório de contabilidade, com 20 anos, eu tinha um escritório de contabilidade em Loanda. Eu vendi o escritório, eu já tinha carro, já tinha casa na época, para você ter uma ideia, quando eu fui para a universidade. E eu fui para a universidade e aí eu vendi tudo e entrei no outro mundo, né? No mundo onde eu descobri outro mundo que eu queria, que eu estava atrás. Era uma informação, cultura, né? Então, sim, os valores, aqueles valores materiais, né? Valores que a gente tem na cidade pequena, aquilo acabou morrendo. E eu fui para o jornalismo, me formei na Universidade Federal, na Estadual de Londrina, depois eu entrei na Folha de Londrina, fui estagiário, né? Fui repórter, depois trabalhei na sucursal de Paranavaí, e daí eu saí daí, fui para o Oeste. No Oeste eu trabalhei na assessoria fui assessor de imprensa do secretário da Agricultura e do governador para a região Oeste do Paraná. Mas lá também eu contribuí com vários jornais, né, revistas e tal, fiz vários materiais. Nós tínhamos um jornal, aí em Londrina nós fizemos a cooperativa do jornalista, que fizemos o Paraná Repórter, né, que era o jornal. Né? Então, aí daí eu fiz outros jornais empresariais, eu trabalhei em rádio, né, em Londrina, eu trabalhei na Rádio Londrina, na Rádio Tabajara e na Rádio Alvorada. Eu trabalhei, sempre que eu cheguei, eu comecei trabalhando, mesmo quando eu entrei na universidade, né? E eu também trabalhei na Rádio Alvorada, mais uma coincidência, eu também trabalhei na Rádio Alvorada. Viu, José Roberto? Então, o que eu achei uma coisa que eu fiz bacana em Londrina é o seguinte: eu fui muito ativo no movimento político, né? Eu fiz a campanha lá também, uma campanha do Macedo, eu participei da campanha do Macedo,
Mas eu fiz a primeira associação, eu fundei a primeira associação, ajudei a fundar, né, com um grupo de moradores locais, a primeira associação de bairros de Londrina pós-ditadura. E depois fiz a primeira passeata ecológica em defesa do Lago Igapó. Eu fiz isso aí é um mérito também que muita gente, né, eu acho que isso foi uma grande Sim, com feito que eu certeza. fiz, né, eu consegui reunir gente para defender o Igapó e nós conseguimos acabar com uma grande parte da poluição. Se Londrina deve a isso, né, os moradores de hoje, deve um pouco a nós que fizemos esse movimento. O Castanheira, né, o Antônio Castanheira, que Sim. era também ecologista, agrônomo, e eu como estudante. E depois dali, da Folha de Londrina também, desse movimento, eu acabei indo para Cascavel. Em Cascavel eu fui candidato a vice-prefeito. Eu praticamente fiz o programa de governo e a televisão e o rádio eu fiz, que era o candidato a vice-prefeito junto com o Hernando Pudel. E o Certo. Hernando Pudel se elegeu, né? Se elegeu deputado. Depois nós viemos a trabalhar juntos na Assembleia Legislativa do Paraná e fiz freelance para os jornais, revistas aqui de Curitiba, né? Em 89 vou para Curitiba e dali eu acabei fazendo uma agência de propaganda, 2 agências de propaganda, uma editora. Aí fiz a revista do CREA Paraná, que era de 50 mil exemplares. Fiz antes o Jornal dos Sindicatos Rodoviários, depois fiz da revista do CREA, eu fiz a Bem Público, que era a minha revista. A revista Bem Público ficou 8 anos, uma revista, né, com bastante consistência sobre políticas públicas do Brasil, sobre todos esses temas de ecologia e temas de energia. Eu coloquei vários temas que ainda hoje estão se colocando. Eu até lembro de um sobre energia solar, que eu coloquei uma geladeira, né, na matéria que nós fizemos, uma geladeira no meio do deserto. Eu falei assim, tome uma cerveja geladinha no meio do deserto de Saara. Muito Imagina você legal. com uma geladeira solar cheia de cerveja dentro do deserto de Saara. É muito bom. Viu, E viu? aí, Pois não. pode falar, José. Não, não, Pode pois falar, não. pode Eu falar. queria Então, daí eu fui para a FAO, fui para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Fiquei durante 4 anos como chefe da comunicação para a região sul do Brasil. certo. Dali eu voltei para... Isso tem mais outras passagens, mas hoje eu estou na TV e Rádio Educativa do Paraná e estou nesse processo aí da pandemia, né, confinado, e ali eu fiz o Paraná Agro Repórter, que é um programa de TV de agricultura, e agora eu estou com um programa de rádio chamado, um programa voltado aos músicos paranaenses, a só músico do Paraná. Então o programa chama Som Paraná. Ele está suspenso agora porque a TV Educativa, a rádio, ela juntou toda a programação em razão da falta de gente, de funcionários, né, que estariam fora por causa do Covid, e alguns programas ficaram suspensos. Então, inclusive, a TV Educativa também está suspensa, porque houve um caso, me informaram, eu não sei, houve um caso de Covid lá de um funcionário, não sei se você está sabendo, Não, não. e tiveram que suspender quase todas as atividades, né, os programas, os bons programas que a rádio tem. Então, basicamente é isso, né? E na política eu me envolvi praticamente toda em movimentos ecológicos, em projetos, em vários projetos, né? Tem um projeto bacana que eu fiz em Curitiba, que também nós conseguimos resolver um problema gravíssimo na Água Verde, de poluição do rio Água Verde, o rio Guaíra, na verdade, que muita gente chamava de Água Verde. E lá nós temos um movimento chamado Janela do Rio. Nós colocamos no muro uma janela para você ver o rio, que ninguém sabia que era um rio. Eles chamavam aquilo que era um esgoto. Não é um esgoto, é um rio, chama Guaíra, que desemboca acaba caindo a água dele, que tem umas 15 nascentes ali na Água Verde, em torno do Angelone,
do Shopping Água Verde, embaixo ali, correndo para o lado do Parolim, tem cerca de 15 nascentes ali do Rio Guaíra, que cai no Rio Iguaçu. Perfeito. Então, um trabalho importantíssimo que nós fizemos. A Sanepar fez 15 obras depois desse movimento com os moradores, né? Eu envolvi um monte de gente lá e fizemos um trabalho bacana, bem, sem muita confusão, né? Mas fizemos um trabalho que virou até um ponto da universidade lá, que levava, as escolas levavam os alunos para ver o rio ali na janela do rio. Posteriormente houve só para completar, posteriormente houve um roubo, um assalto ali, aí o pessoal com medo fechou a janela, tirou a janela. Então a janela não existe mais ali. Certo. Então talvez a gente retorne com ela em um outro momento. Milani, aproveitar a sua experiência na área política, eu queria repercutir e ouvir a sua opinião a respeito das eleições deste ano, que o calendário foi já alterado em razão da pandemia, mas como é que os políticos, como é que os candidatos vão ter condições, além das redes sociais, se aproximar? Porque ninguém vai ter aquele contato mais íntimo, candidato, eleitor, vai estar meio um quanto tanto distante, né? Não vai se poder fazer. Eu tenho a visão clara sobre isso. Eu acho que não há necessidade desse encontro, né, que nós tanto falamos e que preconizamos durante todo o processo de relacionamento humano, do relacionamento do eleitor com o candidato. Eu acho que essa eleição, creio fielmente que essa eleição é a eleição da inteligência, entendeu? Então, quem usar a inteligência, quem usar a sabedoria, vai levar a eleição. E independe de nome, de se é grande ou pequeno, se tem estrutura partidária ou não, mas vai ser alguém que possa mostrar a sabedoria e a inteligência. E dentro disso está a inovação, né? Então, o candidato que vem com uma coisa, um discurso, né? Porque o principal é você formatar um discurso, não é? Se você não formatar um discurso que tenha a inteligência e que tenha a sabedoria e que tenha essa história da inovação, eu acho que você fica fora, né? E de repente, sendo um grande candidato de um partido, né, com nome, com substância, com gente e tal, eu acho que isso não vai valer muito, não. O que vai valer mesmo vai ser esse relacionamento, a empatia, né? A empatia, né? Sim. Do eleitor com o candidato. Eu creio que o candidato também vai tender a ser um candidato em Curitiba, um candidato jovem. Eu me considero um visionário, né? Sim, então, sim. eu acho que eu me considero um visionário. Por quê? Porque às vezes a gente consegue enxergar na frente o que vai acontecer. Por isso que é uma qualidade dos marqueteiros, né? E você falou em jovem, só para te dar um exemplo bem pequeno. Dias atrás eu fiz uma entrevista que eu vi nas redes sociais um menino, a profissão, político, mas um menino. Eu peguei, entrei em contato com ele e fiz uma entrevista com ele. Sabe quantas pessoas acompanharam a conversa? Mais de 10 mil pessoas. Então, eu falei, nossa, esse menino... Mas é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Se você conseguir juntar essa coisa, a juventude, a inovação, com a sabedoria e a inteligência, você é um candidato forte para chegar no segundo turno. Então, eu creio que um candidato, eu até estou disposto a trabalhar, eu sempre gostei, né? Sempre gostei de política. Você não está ainda acertado, não está, ninguém... Me chamaram já para fazer campanhas, né? Eu até agora não acertei, porque a primeira coisa que vai acontecer agora, nesse momento, eu vou fazer a minha ideia, a minha postura hoje é o seguinte: eu quero fazer uma eleição sem dinheiro atrás, no meu caso. Eu não quero nada. Se eu entrar numa eleição, eu não quero, mas é a minha profissão, mas eu não quero receber nada em dinheiro, entendeu? Eu quero fazer um compromisso de proposta de ideias, né? Que foi
o que nós fizemos em 89, que não foi, na verdade, não fomos contemplados. Eu sou dos idealistas que não fomos contemplados pelas políticas que eu chamo da política do grande poder, de muito dinheiro, aí deu arrogância, deu prepotência, soberba, aí deu uma coisa pior, que é o sentimento de impunidade. Isso não está na esquerda, não está na direita, não. Né? Tá em quem está no poder e não sabe a dimensão do que é o poder. Então, eu faço uma autocrítica hoje, né? Não no meu caso, mas eu faço uma autocrítica para um monte de gente que estava junto com a gente, com as mesmas ideias. Perfeito. E nós, de certa forma, fomos traídos, né? Traídos porque uma cúpula partidária tomou conta de tudo e mandou os idealistas, não quero falar um palavrão, entendi. Mandou os idealistas para PQP. Deles, para PQP. Um exemplo claro, o Suplicy era um cara discriminado, o Olívio Dutra foi escanteado, são várias figuras, né? Não estou falando de PT, estou falando de todos que estão governando, entendeu? Eu hoje me considero um homem plural. O que quer dizer isso? Eu tenho já era a minha posição, né? Porque eu no fundo minha ideologia, eu sou um anarquista da Comuna de Paris. Eu defendo, né, há muitos anos, o anarquismo na linha da Comuna de Paris, que teve pouco sucesso, né? Porque a humanidade não está ainda pronta, né? Eu até, como eu me envolvi muito com ecologia, na agricultura, né? Eu sou um especialista hoje em agricultura, eu conheço muito a agricultura e sei o que é agricultura. Eu falo de um problema que nós, da humanidade, humanos, temos, que não é falado. Nós temos algumas doenças relacionadas todas à alimentação. Eles jogaram veneno nas terras. Vamos falar um exemplo da região de Cascavel e da região do Mato Grosso do Sul. Eles jogaram tanto veneno que contaminaram a terra por 20 mil anos. Isso quer dizer o quê? Que tudo que você plantar ali vai vir contaminado. Não sou eu que falo, são os cientistas, os pesquisadores. Agora, veja bem, o que está dando? Está dando cânceres de toda ordem, está dando doenças de toda ordem, e ninguém fala de uma coisa que afeta a mente e a cabeça. Então, não só matou gente por causa do veneno na agricultura, deixou o cara doente e débil mental, deixou ele esquizofrênico. São várias situações também, dados médicos e científicos, que o veneno na agricultura quer dizer, contaminou o nosso corpo, que é um corpo extraordinário, né? Que nós construímos em milhões e milhões de anos. Uma coisa extraordinária, nós bombardeamos com veneno. Então, isso afeta a parte da cabeça, da massa cinzenta também. E isso não é contado. Isso não é contado. E o Brasil tem esse problema sério, né? O Brasil aqui, o cara confunde piada com idiotice. Ele joga uma coisa idiota e acha que é uma piada. E não é um idiota. Né? Então, é uma diferença da idiotice com o humor. Agora, já que você está falando nessa área, você vê o que fizeram de desmatamento no último ano aí. O desleixo, o descuido o ministro do Meio Ambiente, inclusive, está sendo processado pelo Ministério Público por conta disso. Né? E hoje eu acabei de botar aqui no nosso blog que o ex-coordenadores do IBAMA disse que foi afrouxado a fiscalização e foi praticamente assim uma coisa orquestrada para deixar aquilo acontecer. E a gente já começa a sofrer pelos reflexos dos países, né? Dos outros países que já começam a ferrar, entre aspas, o Brasil, e os próprios empresários brasileiros estão condenando a maneira de agir do governo federal. Né? Eu vejo o seguinte, que é isso que eu estou falando, uma falta de sabedoria. Você tem um ministro
da educação que é o ministro da Educação que é analfabeto, que escreve errado, um ministro da Educação. Um país como o Brasil, eu hoje, se eu fosse marqueteiro de um candidato a presidente da República, eu ia recomendar uma coisa só. Vamos falar, o meu governo vai ser um governo da educação. Tudo vai ser jogado na educação. O resto nós vamos cuidar depois. E a saúde, né? Educação, saúde. Se você tem educação, você disputa o mercado de trabalho. Se você tem informação, você busca um emprego. Você cria alternativas. Agora, se você não tem nada de qualificação, né, se você não tem nada, não tem como seguir. Você vai seguir o mais fácil, que é a contravenção. São várias coisas que acabam dando dinheiro fácil, mas que levam o cara para um labirinto, para um túnel sem fim, que ele não consegue voltar mais. Então, o Brasil tem esse problema sério de que é na sua formação, né? Nunca se procurou dar a ênfase à questão da educação, né? E está aí. Tanto é que você hoje mesmo estive num local para comprar uma verdura, o dono do estabelecimento, o cara lá no fundo, sem máscara, mexendo nos alimentos. Aí eu fui falar com ele, falei, meu amigo, problema, você tem que botar o cara para usar máscara. Não, porque não sei, não é... Não, são regras, é o protocolo, o senhor tem que seguir. Não é não, porque não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não tem, o senhor tem que seguir as regras. Por que alguns países resolveram o problema do Covid? Porque seguiram as regras. É evidente que o Brasil é diferente, né? Você pega uma Alemanha, você pega uma Suíça, os caras já tiveram várias guerras, eles conseguem ficar confinados fácil. O Brasil não, um país de mulambos, né? E eles não conseguem ficar em casa, não conseguem criar regras, não conseguem ter respeito, né? Aí envolve mais a questão do machismo, do racismo, envolve tudo isso, por causa da formação da coisa. Então, nós vamos ter uma dificuldade, né? Maior ainda. Nós vamos ter uma dificuldade justamente por isso, para combater o Covid. Se foi criado por esse ou aquele, eu sempre falo, não interessa, o interessa é que está aí. A gente tem que resolver o problema, né? Tem que resolver, depois vamos ver quem foi o cara responsável, né? Mas o governante, ele tem que dar uma direção, né? No caso, o presidente, ele tem que dar uma direção. Ele não pode ficar dizendo coisas que a ciência está dizendo o contrário. Então, tudo isso reflete a mim também. Eu não votei nele? Não votei. Mas me reflete a mim. Ele ganhou em razão de uma maioria, certo. Agora, ele não pode tomar atitudes contrárias a uma coisa mundial, né? Onde os cientistas, os laboratórios estão dizendo uma coisa, ele está dizendo outra. Né? É verdade. Então, mas, Milani, essa conversa nossa está boa demais. Eu quero até propor a gente, pelo menos de 15 em 15 dias, bater um papo, porque a tua experiência aí, dá para a gente falar muito, muito, muito. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso Gazeteiro e dizer que, além da admiração como amigo, a gente te admira pela tua qualidade profissional, pela forma reta que você caminha aqui pelos nossos caminhos da vida. Muito obrigado. Eu agradeço, Zé Roberto, meu amigo Zé Roberto. Eu gosto de falar José Roberto. José Roberto é bacana. Viu, Zé Roberto? É o seguinte, eu falo sempre uma coisa que eu ensinei para os meus filhos, né? Eu falei, olha, filho, não faça nada que coloque em risco a sua integridade física. Isso quer dizer o seguinte, que não se envolva em brigas e tal, papapá. E não faça nada que possa te tirar a liberdade. Então, qualquer ação que você fizer que leve a essas duas coisas, a você correr o risco de vida e a você correr o risco de ficar sem liberdade, para mim não tem valor nenhum que pague isso. Não tem nada que pague isso. Né? Porque a liberdade, a sua integridade física e a liberdade são dois alicerces, patamares de uma vida de cada pessoa. Então, eu sempre dou esse conselho. Eu sempre procurei
Eu sempre falei também, eu não sou Madre Teresa de Calcutá, né, que é difícil ser, mas procuro fazer as coisas dentro das regras, dentro do que é estabelecido. Eu tinha uma proposta antes, quando eu estava na universidade, de um movimento político, hoje não tenho mais, né? Hoje eu acho que nós devemos fazer essa coisa fluir com mais informação, com mais qualidade, né? A defesa do jornalismo, só para terminar, então, rapidão, a defesa do jornalismo. As pessoas têm que saber que o jornalismo é responsável para dar informação. Senão, nós teríamos um ministro estelionatário, se não fossem os jornalistas, falar: esse cara não tem currículo, não. O currículo dele é uma mentira. Se não fosse jornalista, isso não viria a público. Não é blogueiro de fundo de quintal, de dentro de salinha, que resolve. São técnicas, referências do jornalismo que leva à busca da informação, da investigação e do texto bem resolvido. Perfeito. Entendeu? O jornalismo, nessa pandemia, talvez depois da saúde, na minha opinião, é a profissão mais importante. Porque sem o jornalismo aí, nós estaríamos com cloroquina, nós estaríamos agora com essa para vermes aí, é tudo mentira, né? Que o jornalismo desbancou, falou que não é isso. Mas algumas pessoas ainda... a ignorância, né? Vamos dizer, a ignorância a burrice e a ignorância juntas é uma calamidade, transforma-se em uma calamidade humana. Tá certo.